Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios sociais, subsídios culturais, subsídios teológicos, todos os tipos de subsídios que pudermos te ajudar para que o seu plano de aula cada dia seja melhor e influencie cada vez mais seus alunos. Estaremos aqui disponibilizando através do canal EBD em Ação estes subsídios para agregar ao seu plano de aula. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Te agradeço pelos comentários, pela visita, pelos likes. Então, Deus em Cristo te abençoe. E você que está chegando agora, é a primeira vez que acesse o canal EBD em Ação, te convido a fazer a inscrição. Inscreva-se, dê um like, assine o sininho, para que quando os demais vídeos forem postados aqui, você seja notificado deles e possa acessar em primeira mão. Você pode também estar acessando no canal os vídeos dos trimestres passados, tanto os trimestres de jovem quanto o trimestre dos adultos. Nós temos as playlists, os vídeos estão nessas pastas lá, cada trimestre. Então você pode acessar e então assistir e aprender um pouco mais sobre estes assuntos tão relevantes que é a Palavra de Deus. Na lição de hoje, lição de número 10, datada de 9 de dezembro de 2018, é o dia que comemoramos o dia da Bíblia, o dia da Palavra de Deus. Portanto, seria interessante nesta aula, professor, você propor uma introduçãozinha falando da importância da Bíblia, a formação do cano bíblico, quando que a Bíblia foi dividida em capítulos e em versículos, as traduções bíblicas. Era importante falar um pouquinho sobre a importância também da Bíblia, a palavra inspirada, por que ela é a palavra de Deus, por que consideramos ela inspirada, quais os motivos para isso, por que ela é infalível, por que ela continua sendo best-seller, por que continua sendo o livro mais vendido, o livro mais lido, o livro mais traduzido. Aí, alguns pontos que você possa trabalhar neste dia 9, que é o dia da Bíblia. O assunto de hoje, da lição de número 10, precisamos de vigilância espiritual. Texto áureo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26 e 41. Verdade prática: mesmo com oração, a ausência de vigilância é terreno propício para que a tentação encontre brechas e nos conduza à derrota espiritual. Interpretação da parábola dos dois servos. Então nós temos a figura do servo bom e fiel, do servo mau. Cristo ele está propondo uma parábola e ele diz para a multidão que está assistindo. A multidão sempre se aglomerava em torno de Jesus, porque as palavras de Jesus eram vida, tocava o coração daquela multidão. E todos achavam algo que poderiam se identificar com as palavras de Cristo. As palavras de Cristo elas identificavam, elas poderiam ser vividas. Diferente das palavras, das mensagens dos sacerdotes, que muitas vezes estavam além do entendimento das pessoas. Também no século XVII, século XVIII, a mensagem de muitas igrejas, elas estavam além da capacidade de entendimento das pessoas, e isso causou o esvaziamento dos templos, onde surge John Wesley falando a linguagem do povo, para que o povo entendesse qual é a palavra, a perfeita vontade de Deus, e o povo então aceitava. Assim também é Cristo, ele falava a linguagem do povo, tanto as crianças, quanto os adolescentes, quanto os jovens, quanto os adultos, quanto as mulheres, entendiam o que ele queria dizer. E nesse momento, uma multidão está interessada, ouvindo o que ele está dizendo, e ele está propondo uma parábola, que o Senhor, ele colocou um mordomo e designou as suas tarefas para que ele pudesse administrar os bens do seu dono. Ele diz que este servo que é bom e que é fiel, ele vai administrar, e quando o Senhor chegar e ver ele fazendo assim, fazendo bem, administrando corretamente, ele vai receber o seu galardão por isso, e o elogio do seu patrão por isso, e ainda mais ser confiado demais coisas para ele. Mas ele diz também do mau servo, que o mau servo, quando percebe que o seu patrão foi, pensa que vai demorar. E ele, por ser mau, através da sua malignidade, vai tratar mal os seus conservos.
vai passar a desfrutar das regalias, vai esquecer do seu compromisso, vai estar aquém da sua responsabilidade. E quando o Senhor chegar e pedir conta, e tudo que ele falhou vai ser cobrado, e ele vai ser condenado por suas negligências, por suas pertinências no erro e por sua escolha em desobedecer o seu Senhor. Então a parábola ela começa nestes termos, Cristo contando exatamente duas atitudes diferentes, assim também como na parábola da aula passada, as duas atitudes dos filhos diferentes, um que disse que obedeceria e outro que disse que não obedeceria. Agora nós temos a figura do servo bom e a figura do servo mau. O servo bom obedece, o servo mau desobedece. E por fim nós temos o destino escatológico. Cristo ele revela coisas futuras a respeito de julgamentos, de obras, de ações, de uma vida que foi preservada cristã em obediência ao seu Senhor e uma vida que foi desregrada, sem importância com as preocupações futuras. Para onde vão essas pessoas julgadas? Então, nós temos um fundo escatológico aqui. Nós que acreditamos no pré-tribulacionismo, as pessoas que acreditam no pré-milenismo, essa linha de interpretação pentecostal, dispensacionalista, acreditamos que haverá um julgamento para aqueles que não querem compromisso com a obra de Deus, que não querem aceitar a obra salvífica de Cristo, que querem viver como viviam nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou como as pessoas de Sodoma e Gomorra, não se interessavam pelas palavras de justiça de Ló. Simplesmente queria viver uma vida desregrada, queria viver o prazer pelo prazer, seja o hedonismo, seja o masoquismo, sadomasoquismo, eles queriam desfrutar dessas obras da carne. E o final deles foi um final trágico, tanto para as pessoas do período de Noé, veio o juízo, as águas e levou a todos. E veio o fogo, destruiu Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim. 4 cidades foram destruídas por causa de escolhas erradas de vida desregrada e descomprometida com a palavra de Deus. Então, o final também das pessoas da atualidade que não querem compromisso com a palavra, ou até mesmo que dizem fazer a vontade de Deus, ou até mesmo aquelas pessoas que pensam estar contribuindo com a obra, com o reino, que se dizem cristã, eles podem ser surpreendidos por não conhecer o que é o cristianismo, não saber o que é a verdade e a salvação, e não saber diferenciar obra de Deus e reino de Deus, na sua perspectiva, e fazem tudo para o seu próprio engodo, para o seu próprio agradecimento, para a sua própria glória. Também essas pessoas serão condenadas. E há o julgamento daqueles que acreditam piamente na volta de Cristo, que receberam com grato a obra de Cristo, que entendem o que é fazer a obra de Cristo, o que é o amor ao próximo, o que é a evangelização, sabe no que constitui o reino de Deus, sabe da importância de se estudar e de pregar a palavra de Deus, de se vivê-la na prática, e põe isso em prática, buscando, se arrependendo, sabendo que somos falhos pecadores, mas mesmo assim, em busca da ação do perdão de Deus, da justificação através do sangue de Cristo, essas pessoas receberão também o seu galardão, e serão justificadas e estarão no reino de Deus ao lado do Pai. Um chamado à vigilância, o segundo ponto aí da lição. Que vigilância? Nós precisamos vigiar no quê? Em tudo. O que está à nossa volta? Nós precisamos estar vigilantes quanto às obras da carne. Paulo disse que as obras da carne elas são manifestas, e ele faz uma relação delas em Gálatas 5, 18 e 19, e ainda que diz, e demais coisas, e coisas semelhantes a esta, quer dizer, não são somente essas que estão relacionadas aqui em Gálatas, existe mais, e que quem tais coisas pratica não herdarão o reino de Deus. Portanto, o primeiro ponto é vigiar sobre as obras da carne, que ela está inserida, é inerente no interior do homem. Isso significa que quando aceitamos a Cristo, uma mão misteriosa entra no nosso interior e arranca as obras da carne. Não, senhores, elas estão lá, elas precisam ser mortificadas, e as obras do Espírito precisam se sobressair. Então é nesse sentido que precisamos estar vigilantes em que essas obras da carne não se aflorem nunca. Sempre elas devem estar mortas lá, e as ações, as obras do Espírito, que Paulo também relata em Gálatas 5, 22, elas estejam presentes em nossa vida. Então é o primeiro ponto que nós devemos vigiar. Outro ponto que precisa ser vigilância é em relação ao mundanismo, ao sistema mundano. Nós vivemos inseridos num sistema social mundano, em que os pensamentos são diferentes, os valores são diferentes, as famílias são diferentes, as ações são diferentes da igreja. E a igreja, como o próprio Cristo disse,
é a luz do mundo, é para brilhar nessas trevas, nesse mundo que está putreficado, com o entendimento de Deus diferenciado do nosso, com o entendimento, a perspectiva da Bíblia totalmente contrária à nossa, ações de valores diferentes da nossa. Então a igreja ela é o contraponto do mundo. E qual que é a vigilância em relação à nossa estadia neste mundo? Para que essas ideias, essas filosofias, essas ideologias não nos corrompam. Quando Paulo diz assim, não vos conformeis com este mundo, é não tomar a forma que o mundo está, a forma de satisfação que o mundo tem, a forma de conformismo, a forma de aceitar tudo que vem, tudo que é pregado, não. Não conformar é não se enquadrar nos projetos dele, não é ter uma ideia diferente, ter uma ideologia diferente, ter um pensamento diferente, uma perspectiva, uma esperança diferente, uma vivência e uma praticidade totalmente diferente do mundo. Nesses termos, nós devemos estar vigilantes para não nos coadunar com o mundo, porque nós estamos inseridos na sociedade e não estamos além dela. Somos pessoas sociais e dia a dia nos interagimos com as demais pessoas, sejam em noticiários, sejam em perspectivas, em relações, em qualquer situação nós estamos inseridos. Agora, saber disso, que nós é que deveremos influenciar o mundo, como o sal influencia, como a luz influencia, nós somos luz do mundo, influenciar essas trevas, aí é a nossa vigilância. E em terceiro momento, vigiar, estar vigilante contra as astutas ciladas do diabo. O diabo ele busca, está ao derredor, buscando quem possa tragar. E o crente, se ele não estiver vigiando, ele cai nessas tentações. Agora, quando estamos vigiando, nós corremos para o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, aonde a seta não vai nos atingir, a malignidade do mal, do diabo, as perspectivas, os laços do passarinho, ele nos livra de tudo. Mas para isso precisamos estar vigilantes. Como que nós podemos estar vigilantes? Primeiro momento, em sintonia com Deus, em comunhão com Deus. E para estar em comunhão com Deus, temos que cada dia estar arrependidos e tentando praticar a obra de Deus, praticar a palavra, leitura e palavra. Discernimento de espírito, discernir o mundo espiritual, perceber o que está acontecendo na atualidade, saber qual que é a nossa visão de mundo, o mundo cristão, como que observamos o mundo. Então, a partir daí, nós vamos identificar aonde que estão os contrapontos do diabo querendo nos enganar. E, acima de tudo, ter o poder do Espírito Santo para pregar com verdade, viver com verdade a palavra de Cristo. Por que devemos estar vigilantes? Porque ninguém sabe a hora que Cristo virá. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja, que a igreja será arrebatada. Os salvos que estiverem em Cristo, acreditando em Cristo, salvos, praticando a palavra, esperando o arrebatamento, serão tirados. Agora, não sabemos o dia e nem a hora. Assim como os servos que cuidavam dos empreendimentos do seu patrão, não sabia que hora ele viria. Então, aquele que não sabe a hora, não, eu preciso esperar, a qualquer hora meu Senhor vem e vai pedir conta daquilo que ele nos deu. E Jesus vai virar através do arrebatamento, Paulo diz isso. O mesmo Senhor que foi, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo estarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Aí vem o tribunal de Cristo. Nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Tudo quanto tivermos feito por Cristo, por meio do corpo, nós receberemos dele, o bem ou o mal. Se fizermos bem para a obra de Deus, tudo que fizemos nesta vida e empreendemos foi para a glória de Deus, seremos galardoados com isso. Mas se tudo que fizermos foi palha, feno e madeira, quer dizer, fizemos nada para a glória de Deus. Tudo que fizemos não valeu, valeu para o nosso louvor, para o nosso engrandecimento, para o nosso nome, para a nossa fama. Isso não terá recompensa nenhuma. Então não sabemos o dia que Cristo veio. Ele não marcou. Paulo diz, eis aqui vos digo um mistério. Então ele não sabia nem como que acontecerá essa transformação do corpo, isso que é corruptível de se revertir em corruptibilidade, isto que é mortal se revertir em imortalidade. Como que acontece isso? É um mistério que nós não podemos dizer os detalhes. Qual que é o horário que Cristo vem? Não sabemos, por isso que devemos estar preparados a qualquer hora. Então a vigilância para a volta de Cristo, vigilância com o mundo, vigilância com as obras da carne, vigilância com o diabo. E, acima de tudo, a obediência e praticidade. Obedecer a palavra, pô-la em prática. Obedecer a palavra, trabalhar na obra. Obedecer a palavra, trabalhar no reino de Deus. Esta é a perspectiva cristã que estas parábolas quer demonstrar na nossa vida.
Terceiro tópico, vivendo com discernimento. Aí nós temos aí, vivendo uma vida dissoluta. Quem vivia uma vida dissoluta eram as pessoas que a Bíblia costuma mostrar como os da época de Noé, ou de Sodoma e Gomorra, e o da atualidade. Muitas pessoas vivem uma vida dissoluta. As pessoas já não valorizam mais o casamento, a família, a fé cristã, os valores da fé cristã. Paulo ele diz isso, que a sociedade de Roma se inflamavam e mudavam os valores naturais de homem e de mulher. Então, inverter os valores, o papel do homem, a sociedade de hoje em dia, nós estamos observando exatamente isso. A inversão de valores. Os papéis de homens, agora as mulheres querem. Os papéis de mulher, os homens querem, e vice-versa. Não sabemos mais quem é realmente o macho e a fêmea, mas diversos outros fatores apareceram aí. Ideia de genealogia, de gênero, não somente isso, mas também a relação com o próprio Deus, a relação com o seu semelhante, as políticas, o marxismo cultural que tem empreendido a cabeça de muitos jovens, a sociedade, o pensamento em relação a Deus, aos valores, à família, à igreja, às instituições, às hierarquias, tudo estão sendo degradado. Isso é viver absolutamente. E ainda as pessoas acham normal os vícios que causam mal, a liberação de maconha, a liberação de qualquer drogas, que tudo isso não tem a normalidade para a vida cristã. Até o próprio Ministério da Saúde já adverte que isso causa doenças, e as pessoas querem ter exatamente essa vida como normal. Isso é viver dissolutamente. Agora o cristão, ele conhece esses valores e se priva de tudo isso. Não pelo medo, mas pela consciência, pela certeza de viver preservando a sua saúde e o seu corpo e glorificando a Deus através da sua vivência. Vida santa é uma vida separada deste mundo. O que é santificação? É separação. Separado dos pensamentos malignos, separado das atitudes malignas, separada dessas normalidades, tais normalidades entre aspas, que são do maligno. Essas perspectivas nós deixamos tudo de lado. Nós temos um padrão de vida. Nós temos a figura da família patriarcal como correta e instituída por Deus. Nós temos o casamento como bênção de Deus. Nós temos os filhos como herança de Deus. Nós temos a igreja como uma instituição divina. Nós temos os líderes como os instrutores das palavras de Deus. Nós temos os pastores como guia das ovelhas. Nós temos a obediência como padrão da hierarquia e instituição familiar. Nós temos a naturalidade humana como algo normal. Nós temos essas privações que causam mal para a alma, para o corpo, como o pecado. Então nós temos um padrão de vida, vivemos nesse padrão de santidade instituído por Deus através da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, conhecer a Bíblia, irmãos, é conhecer a vontade de Deus. Conhecer a Bíblia é querer praticar o que nela está escrito e se separar para Cristo e fazer o bem. Quando Cristo vier nos achar fazendo o bem. Ele deu uma ordem, ele quer que o mundo inteiro seja transformado. João diz assim, que Deus veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós devemos levar esse padrão de vida para as demais pessoas, para os vizinhos, para a sociedade, onde estivermos, falar do amor de Cristo, porque esta é a vontade de Deus, que todos se salvem e tenham conhecimento da verdade. Portanto, meu professor e minha professora, que Deus em Cristo te abençoe nesta aula, que seus alunos possam entender esta visão de mundo, esta visão de vida separada e os que servem a Deus, a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. A Bíblia mostra bem claro os que obedecem e os que não obedecem, os que têm a Deus como seu Senhor e os que não têm, os que trilham no caminho do céu e os que vão para o caminho do inferno, os que passam pela porta estreita e os que gostam da porta larga. Então nós temos todos os resultados disso na Bíblia. Vamos ficar com a Bíblia, e esses ensinos de escola dominical vai tocar o coração dos nossos jovens, dos nossos alunos, dos nossos irmãos e irmãs, para que cada dia mais eles sintam a necessidade de estar mais próximo de Deus, amando a sua palavra. Deus em Cristo te abençoe.